Nós estamos na série de mensagem Intimidade, como eu falei, é a nossa primeira série do ano, e ela está baseada no livro de Salmos e no livro devocional do pastor Edson também, Salmo Nosso de Cada Dia. É um livro de devocionais diários baseado nos Salmos, então quem ainda não conhece ou não adquiriu, nós temos à disposição na Store para você adquirir, e ele está bem bonito, está com uma nova edição. Então, quem não conhece também a Store, a loja da Aviva, é logo aqui, saindo aqui, tem uma porta ali que indica Store. Então, vocês podem conferir materiais para abençoar a sua vida. Temos camisetas, livros, bíblias, e de muita qualidade e que vai ajudar você a crescer cada vez mais em intimidade com o Senhor. Então, vamos para a nossa palavra de hoje. Nessa série, então, nós temos trabalhado princípios preciosos que certamente nos tornarão mais íntimos de Deus se nós buscarmos praticar eles, né? Conhecermos mais e mais o nosso Pai e a vontade dEle para a nossa vida. E é isso que mais nós devemos almejar e é isso que mais Deus deseja para nós, estar mais próximo de nós. Deus sempre fez de tudo para nos habilitar a estarmos mais próximos dEle, para nos resgatar, para nos reconciliar. Então, Ele enviou o Seu Filho Jesus, que morreu no nosso lugar para nos reconciliar com o Pai. Deus enviou o Seu Espírito Santo para ser nosso auxiliador de todas as horas. E Ele deixou a Bíblia, a Sua palavra. Eu trouxe a minha aqui hoje junto comigo, que tem me acompanhado nesse tempo de devocional diário. E a gente hoje, com toda essa série, todas as mensagens, quer sempre incentivar a leitura bíblica. A Bíblia, ela nos dá orientação e direção para todas as áreas da nossa vida. E Deus também fundou a igreja, né, dividida em várias denominações. Então, a Aviva é uma parte da igreja de Cristo, da noiva de Cristo que aguarda a sua volta, a sua vinda. Então, nós somos uma parte dela e a igreja é para nós vivermos em comunhão, todos juntos, e para crescermos juntos, né, na busca pelo nosso Senhor e também para evangelizarmos, que é o título da nossa palavra de hoje. Hoje nós vamos falar de mais uma característica que indica o quanto nós somos íntimos do Senhor. Então, podem passar o título. Íntimos de Deus são evangelistas. E o que é ser um evangelista? Evangelista é a pessoa que leva a boa notícia da salvação para outras pessoas. E o que é o evangelho? Isso aqui só recapitulando, né? Mas todo mundo sabe. O evangelho significa boa notícia. E ele é um evangelho só, escrito nos 4 livros da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, ainda quem não conhece o evangelho, né? Fica o desafio aí para essa leitura urgente, que conta, né, a história de Jesus e o seu plano, o plano maravilhoso de Deus de salvação para as nossas vidas. Então, nós vamos passar o texto base, né? A nossa série ela é baseada em Salmos e o texto base está lá nos Salmos 40, 9 e 10. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o teu povo, eu contei a boa notícia de que tu nos salvas. Tu sabes que eu nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador. Nas reuniões de todo o teu povo, não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade. Então, nós vamos para o nosso ponto 1, já. Você pode completar aí na sua guia. As guias que quem está nos visitando, né, as guias que vocês receberam na entrada, elas são usadas na semana nos nossos pequenos grupos. Então, podem preencher aí e anotar o que mais chamar a atenção durante a pregação. Então, o primeiro ponto é: quem é íntimo de Deus tem prazer de anunciar ao mundo sobre seu amor e salvação. Lá no Salmo 63, 13 e 4 fala: o teu amor é melhor que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade. E é isso que nós devemos almejar, e é isso que o Senhor deseja para nós, que nós tenhamos essa vontade, sempre esse ânimo de vivermos falando sempre daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas.
Então, nessa série, nós temos acompanhado a vida de Davi. Davi escreveu vários salmos, não foram todos, são 150 salmos, mas diversos salmos foram escritos por Davi. E, observando a vida de Davi, nós vemos o quanto ele era um crente contagiante, o quanto ele era vibrante na sua vida com Deus. Ele amava o Senhor e transbordava isso na sua vida. Mesmo antes de ser rei, Davi, a Bíblia nos fala que Davi tocava sua harpa e todos os espíritos que perturbavam a vida do rei Saul eram expulsos, porque Saul chamava, ele tinha uma perturbação na vida dele, e Saul chamava Davi. Então, quando Davi chegava e começava a adorar o Senhor, os espíritos, tudo aquilo que perturbava a vida de Saul era mandado embora e Saul podia ficar em paz. Então, tamanha era a intimidade e a adoração de Davi através da sua harpa. Davi, ele era confiante no poder de Deus. Não teve medo de enfrentar Golias. E ele derrotou também vários exércitos em muitas batalhas. E sempre ele voltava e comemorava, dançando com muita força. A Bíblia faz questão de falar o tanto que Davi adorava a Deus, dançava, louvava com todas as suas forças. Ele era contagiante e ele era muito preocupado em manter a presença de Deus na vida dele e no meio do seu povo também. Tanto que ele fez de tudo para trazer a Arca da Aliança, que para o povo de Israel a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Davi fez de tudo para trazer a Arca da Aliança para o tabernáculo em Jerusalém e instituiu com os levitas louvores e adoração 24 horas por dia, dia e noite. Tamanho era o desejo que Davi tinha de manter viva a presença de Deus no meio do seu povo. E aí, então, esse é um pequeno resumo da vida de Davi, na verdade. Eu até vou incentivar quem quer conhecer mais sobre a vida de Davi e ainda não leu. Nós temos na Bíblia toda a história dele nos livros de Reis e Crônicas, além dos salmos dele também, que são muito inspiradores. A gente vê que Davi, ele era muito sincero. Então, ele sempre, nos salmos, ele externava para Deus tudo o que ele estava sentindo. Quando ele estava triste, quando ele estava feliz, quando ele estava se sentindo injustiçado, perseguido, e até nos momentos mais difíceis, que foi quando ele cometeu o seu pecado mais grave, Davi se humilhou de uma forma, assim, muito grande, e é um dos salmos mais bonitos que tem na Bíblia, é da humilhação de Davi, porque ele tinha uma preocupação muito grande em manter viva a presença de Deus na vida dele. Então, tudo que ele não queria era que o Espírito Santo fosse retirado da vida dele. Então, esse é um pequeno resumo. Também, o maior sonho de Davi, esqueci de mencionar aqui, era construir um templo para o Senhor. Tamanho era o desejo de manter um serviço excelente, do povo de Deus adorando a Deus. Mas esse sonho foi realizado na vida do seu filho Salomão. Então, esse é só um resumo, como eu já falei, da vida de Davi, e agora cabe uma pergunta para todos nós. Como nós estamos vivendo como cristãos hoje? Como está o nosso cristianismo? Nós temos sido contagiantes e vibrantes como Davi, ou nós temos sido aquele cristão, aquele crente 007, como o pastor tem no livro, no devocional dele, aquele crente agente secreto, que eu não me meto na vida de ninguém, eu fico aqui com a minha fé só para mim, eu não faço nada por ninguém, e cada um que busque a Deus por si só. Será que nós estamos tendo essa vida, esse comportamento, ou nós estamos buscando a ser um crente contagiante, alegre, feliz e preocupado em manter a presença de Deus, assim como Davi foi? E é isso que Deus deseja de nós, porque Ele deixou o exemplo de Davi para nós na Bíblia. Não precisamos ser perfeitos, mas precisamos sempre buscar estar melhorando, Deus não escondeu o pecado e o erro grave de Davi, Está escrito na Bíblia. E assim como ele, nós também muitas vezes erramos, pecamos, mas nem por isso podemos desistir. Nós precisamos seguir firmes na nossa caminhada.
Então, todos os dias nós temos nos deparado nos noticiários com acontecimentos tristes, devastadores nesse mundo. E a gente sabe como igreja que isso acontece por causa da ação do mal no mundo. E o nosso papel como cristãos é trazer uma resposta do céu para esse caos. As pessoas, elas estão sedentas, elas estão procurando ajuda, elas estão procurando por respostas, procurando por uma palavra de esperança, procurando por direção. E a prova disso é que basta nós olharmos os perfis nas redes sociais que têm mais curtidas e mais interação. Os livros hoje que são mais vendidos são os de autoajuda. Os perfis das redes sociais que têm mais interação são os perfis de coaching, aqueles que prometem uma fórmula mágica para as pessoas resolverem os seus problemas. E nós sabemos, né, eles prometem também, muitas vezes, que você encontre a sua melhor versão. E muitas pessoas estão aí perdidas procurando encontrar a sua melhor versão. Mas nós sabemos que a nossa melhor versão é Jesus Cristo. É o único que pode nos dar uma direção certa na vida. Então não adianta fugir, as pessoas tentam sempre arrumar meios por si mesmas, por si só, né, de não ser dependentes do Senhor, arranjar meios de resolver os seus problemas sozinhas ou usando essas leituras, mas nós sabemos que a única solução para a nossa vida, a única resposta que nos dá direção, que nos acalma, que nos dá sabedoria para enfrentarmos os nossos problemas diários, é uma vida de intimidade com Jesus Cristo. E o diabo sabe disso, igreja. Então, o que ele tem feito nesse momento, né, no mundo, a ação do mal está tão forte, como ele já está condenado ao inferno, ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. E por isso ele está se lançando tão fortemente contra os cristãos, contra a igreja, e nos perseguindo os princípios, para confundir, perseguindo as pessoas que pregam a verdade do evangelho. Então, tudo começa com um porquê. Por que eu devo falar de Jesus para as pessoas? Lá em João 14,6, Jesus fala: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém tem acesso ao Pai a não ser por mim. Então, nós sabemos que Jesus é o único caminho que nos dá acesso a Deus, que nos dá acesso à vida eterna. E se nós sabemos que Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o único caminho para a salvação, então nós devemos desejar que outras pessoas também tenham esse entendimento. O motivo 2, porque um dia alguém, um evangelista, através de uma palavra, de um convite ou uma igreja, uma reunião como nós estamos aqui, alguém convidou você para participar, alguém apresentou Jesus para você. Então, se alguém convidou e apresentou Jesus para você, nada mais justo do que retribuir isso e apresentar Jesus para outras pessoas também. O motivo 3 é porque o próprio Jesus deixou escrito uma ordem na Bíblia. Lá em Marcos 16:15 fala que nós devemos ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. O motivo 4 é porque a nossa fé deve ser viva e manifesta com obras. Lá em Tiago 2,17 diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Então, como eu falei antes, o cristão 007 que diz: eu fico aqui com a minha fé no meu cantinho, eu não quero me envolver com ninguém, não quero me desgastar. Essa fé não é uma fé viva, não é uma fé vibrante, ela é uma fé morta. Porque uma fé viva, ela dá frutos para o reino de Deus. E o motivo 5, porque como igreja nós queremos frustrar os planos do inimigo. Essa semana o pastor Edson postou uma frase e eu fiz questão de anotar aqui para falar nessa noite. Pregar o evangelho é trazer de volta para Deus o que ainda está nas mãos do diabo. Isso inclui pessoas, governos, sistemas e culturas. Então, nós estamos aqui hoje, como igreja, como cristãos, para nos posicionar, para influenciar e combater tudo que as trevas têm levantado contra a palavra de Deus. Então, mas por onde começarmos a ser um evangelista?
muitas pessoas não se sentem capazes. Dão desculpas ou dizem que são tímidas, são envergonhadas, ou muitas vezes estão vivendo uma vida de pecados, uma vida de prática de pecados, e não se sentem com moral para falar de Jesus para as outras pessoas. Mas quanto a isso eu digo, é preciso agir e é preciso começar. E comece por você. A Bíblia lá em Marcos 8:38 dá mais um motivo forte para nós buscarmos a evangelizar. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Então, nós não podemos deixar Jesus se envergonhar de nós. É preciso começar por nós mesmos. Primeiro, buscando o arrependimento verdadeiro dos nossos pecados e deixando a prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os abandona alcança a misericórdia, alcança o perdão e tem acesso a um recomeço na vida. Então, procure ajuda se for preciso. Ande com pessoas de Deus. Nós estamos aqui sempre à disposição, sempre atendendo muitas pessoas e ajudando nessa caminhada, nesse processo. Firme os passos, busque ser íntimo de Deus através de uma vida devocional ativa. A nossa série Intimidade, que é a primeira série do ano, vem trazendo isso muito forte, de uma forma muito clara para todos nós. Nós precisamos ter uma vida devocional ativa. Precisamos ler a Bíblia, praticar o jejum, orar, tirar tempo com Deus, para que a nossa intimidade com Deus, ela flua, ela seja alimentada todos os dias. É preciso ser vigilante e estarmos sempre preparados para não perder oportunidades com as pessoas. Para ser um evangelista, nós precisamos estar cheios do Senhor, então precisamos estar sempre preparados. Eu costumo dizer que é quando acontece da gente receber uma ligação ou até mesmo aquele amigão folgado nosso que aparece na nossa porta, do nada, assim, de noite, e a gente tem só um restinho de sobra de comida do almoço, só para nós, só para os da casa ali, e a gente não tem nada para oferecer. Aí tu olha no balcão, no freezer, não tem nada, às vezes é fim de mês, não tem um recurso para pedir algo, né? Aí oferece um copo d'água, oferece um tererê, porque não tem algo para oferecer para a pessoa. Dessa mesma forma, é quando pessoas aparecem para nós e nós não estamos cheios, alimentados da palavra de Deus. E nós estamos vazios e não temos condição de orar, não temos condição de dar uma palavra para as pessoas. Essa semana, nós tivemos um testemunho no PG que nós estávamos. Uma irmã acabou chegando um pouco atrasada e ela disse que ela se atrasou porque uma colega de trabalho dela, na saída, puxou ela e pediu ajuda. Disse que estava com um problema grave, que estava precisando de uma palavra, estava chorando. E essa nossa irmã pôde ajudar. Ela pôde conversar com essa pessoa, com essa colega, e ela pôde orar com ela. Isso por quê? Porque ela estava preparada. Porque ela tem uma vida de intimidade com Deus. Porque ela tinha o que dar, ela tinha o que oferecer, ela tinha o que falar para essa pessoa. Então, nós precisamos atentar para isso. Precisamos atentar para viver uma vida de fé e prática. Porque as nossas palavras, elas são provadas pelas nossas atitudes. Hoje, muitas vezes as pessoas até têm boa vontade de evangelizar, mas não possuem uma postura, não possuem um caráter. E o seu caráter, a sua postura não condizem com o que elas falam. E isso se torna infrutífero, se torna um evangelismo infrutífero. Então, é preciso atenção. O mundo está sedento de referências, de bons exemplos. Por isso, nós precisamos começar por nós e com os nossos. Vamos para o ponto 2. Então, você pode completar na sua guia: a família é nosso primeiro campo missionário. Lá no Salmo 78, 4, fala assim:
Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Então, o Salmo 78, ele traz uma retrospectiva da história do povo de Israel e mostra o quanto eles valorizavam e se esforçavam para ensinar a lei do Senhor e contar tudo o que Deus havia feito para os seus antepassados. Eles tinham uma preocupação que os seus filhos aprendessem e não cometessem os mesmos erros que os antepassados cometeram. Então, eles sempre contavam os feitos de Deus para ensinar o poder de Deus para os seus filhos e que os seus filhos ensinassem também as próximas gerações e fossem obedientes e fiéis a Deus. Hoje também essa é a nossa primeira, maior e mais importante missão, mais importante responsabilidade no reino de Deus, o evangelismo na nossa casa, o evangelismo no nosso lar. Muitas pessoas, quando ouvem falar a palavra evangelismo, são levadas a pensar em projetos missionários nas ruas, nas praças, projetos que envolvem missões até em outras cidades, outros países, e isso é muito bacana, acontece, mas envolve um chamado específico. Não são todas as pessoas que são chamadas a viver essa vida missional fora. Então, nós já vimos no ponto 1 que todos os que entregaram a sua vida para Jesus, eles têm o chamado de evangelizar onde quer que estejam, a começar pela nossa casa. O que muitas vezes acontece é que ser um missionário dentro da própria casa parece não ter a mesma importância. Não é tão atrativo assim, porque uma vida missional externa, muitas vezes ela nos gera um aplauso imediato, uma recompensa pública, porque as pessoas nos veem, elas nos veem fazendo algo, elas nos veem evangelizando. E dentro das nossas casas, a recompensa, às vezes, ela vai demorar um tempo, porque vai demorar, às vezes, para as pessoas verem o que Deus está fazendo dentro das nossas famílias. Os nossos filhos, quando eles são pequenos, eles são esponjinhas. Eles observam tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos. Por isso que, infelizmente, muitas vezes, filhos de cristãos, quando adultos, eles não seguem uma vida cristã constante, porque eles cresceram vendo, muitas vezes, os seus pais sendo crentes somente fora de casa, somente na frente dos outros, e dentro de casa revelavam uma vida de murmuração, uma vida de insubmissão, muitas vezes grosserias com os filhos, com a esposa, e não eram o exemplo que pareciam para o lado de fora, na igreja, na frente dos irmãos, dentro de casa não davam o mesmo testemunho, não davam o mesmo exemplo. Por isso nós precisamos ter atenção com isso. Conta-se a história, eu acho que todo mundo aqui conhece a história que algumas crianças um dia chegaram até o pastor e falaram assim pro pastor: pastor, dá para nós dormir na igreja? Dá para nós trazer nossas coisas e morar aqui na igreja? E o pastor, por quê? Porque aqui dentro o pai é tão legal, ele é tão bom, e dentro de casa, nosso pai, ele não é assim, ele não nos trata bem, ele não trata bem a mãe, ele não trata bem os filhos. Então, nós precisamos ter essa atenção. Nós sabemos que essa não é a vontade de Deus para nós. Sabemos que a Bíblia diz, por exemplo, quando Paulo escreve a carta para Timóteo, instruindo ele a separar homens para o ministério, lá em 1 Timóteo 3, orientando para separar homens para o trabalho do Senhor, ele fala que o principal requisito, um dos mais importantes, era que governasse bem a sua casa. Senão, não estaria apto para o trabalho do Senhor. Então, tamanha importância que Deus dá, porque automaticamente o comportamento que se vive no secreto é revelado no público com o tempo. Até por um tempo a pessoa pode disfarçar, pode até esconder algo. Mas, com o tempo, Deus traz a público aquilo que acontece no secreto, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que Timóteo tinha que escolher bem as pessoas que iam servir no ministério.
E assim é na nossa vida, nós precisamos ter atenção com isso. Ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, trazer os princípios e a presença do Senhor para os nossos lares, é, além de uma missão, nossa principal missão, um dever. Assim como o povo de Israel, nós deveríamos ter compromisso e zelo com isso. Pois mais do que nós formarmos pessoas de bem e educadas para a sociedade, como cristãos, nós precisamos ir além. Nós precisamos nos esforçar para que os nossos filhos sejam apaixonados por Jesus, que amem a sua palavra, que vivam experiências sobrenaturais com Deus, com o Espírito Santo, e mais do que formar uma geração que sabe trabalhar e ganhar dinheiro, nós precisamos pensar na igreja do futuro e formar uma geração de novos evangelistas, de novos pastores, de novos mestres, de novos avivalistas. Então, essa é uma missão que nós precisamos ter para nós como principal missão dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Nós temos muitas profecias e muitas palavras sobre o avivamento que virá nos últimos dias, no Brasil e em todo o mundo. Mas nós, além de fazermos a nossa parte, de orarmos e clamarmos por esse avivamento, nós precisamos ser parte dele, nós, junto com as nossas famílias. Nesses dias, o inimigo, ele tem, como eu falei antes, né, ele tem bombardeado as famílias de uma forma muito contundente, porque como ele é derrotado, ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele para o inferno. Então, ele tem plantado dentro das casas, dentro das famílias, ideologias das trevas disfarçadas de narrativas politicamente corretas. Uma enxurrada de informações que tem vindo para confundir a mente dos pais. Nós vivemos um tempo de muitas distrações, de muitas informações. Pais e mães ocupados demais, irritados demais, cansados demais de trabalhar e terceirizando a educação dos filhos. Nós sabemos que, às vezes, é necessário, sim, os pais ambos trabalharem e as crianças frequentarem creches e escolas, mas nós precisamos atentar ao tempo que nós tivermos dentro das nossas casas com os nossos filhos e ter tempo de qualidade. Eu acho que aqui todo mundo pode ter conversado já com os seus avós, nas gerações passadas, as pessoas não tinham tanto acesso, na verdade não existia tecnologia, não existia luz elétrica, celulares muito menos. Então as pessoas elas tinham muito tempo para ficar ao redor da mesa, para ter aquele tempo de qualidade, para tomar um chimarrão. Muitas vezes a vida era difícil, era trabalhosa, mas o tempo de qualidade entre família, de diálogo, era muito maior. Hoje nós chegamos muitas vezes cansados do trabalho em casa e cada um pega o seu celular, vai se atualizar das suas notícias e os filhos muitas vezes ficam carentes. Nós estamos vivendo uma geração de órfãos de pais vivos, crianças desenvolvendo problemas emocionais graves, psicológicos, comportamentais, crianças desenvolvendo ansiedade, depressão, obesidade. Doenças que há muito tempo era comum em adultos e hoje elas estão acometendo as nossas crianças desde pequenos. Nós estamos vendo pais fazendo tratamentos em crianças com problemas graves emocionais. É tempo de nós refletirmos sobre o nosso papel de cristãos dentro das nossas casas, né? Embora nós e os nossos filhos nós tenhamos esse tempo fora em locais como escolas, trabalho, nós precisamos fazer com que o nosso lar, a nossa casa, seja um refúgio. Seja um lugar de amor, de acolhimento, de cuidado, de aprovação, de correção, segundo a palavra de Deus, e principalmente um lugar cheio da presença de Deus. Precisamos atentar para não mimar demais os filhos, não dar tantos presentes, mas dar a nossa presença, que é aquilo que eles mais desejam, é o que eles mais querem. A boa notícia, igreja, é que há tempo. Hoje nós temos ainda liberdade, nós temos a palavra de Deus, nós temos as igrejas, nós temos acesso a tudo aquilo que Deus deixou para nós. Nós ainda estamos vivendo aqui no Brasil num tempo de liberdade.
A nossa igreja viva aqui, eu sei que várias outras igrejas também realizam trabalhos fantásticos para a família, mas vou falar de nós aqui. A nossa igreja, nós temos ministérios que acompanham toda a família, que acompanham os nossos filhos desde pequenos até a sua vida adulta. Nós temos o Aviva Kids agora, as crianças estão ali mesmo nas salinhas, elas estão sendo ministradas com mensagens na linguagem delas, para que elas entendam a palavra de Deus na linguagem delas. Nós temos o Ministério Start, que é para a idade daquelas crianças que ainda não são adolescentes, mas também já não são crianças pequenas, os juniores. A igreja faz um trabalho fantástico aqui todos os sábados à tarde. Nós temos o Plug, Ministério de Adolescentes, nós temos o Vibe, Ministério de Jovens, nós temos ministério para casais, para mulheres, para homens, e nós temos os nossos pequenos grupos toda semana, nas quintas-feiras, nas casas, que também tem os pequenos grupos para as crianças dentro. Então, nós temos muitas opções para atender as famílias nessa área. E mesmo que você tenha dificuldade de evangelizar pessoas, o fato de trazer a sua família e de ser comprometido com a igreja já é um ato de evangelismo. Hoje nós não temos ideia, mas nós podemos ter dentro das nossas casas pequenos futuros pregadores da palavra, pequenos futuros avivalistas de nações. Então, nós temos se tivermos esse compromisso de trazermos sempre a nossa família para a igreja, nós podemos estar criando novos avivalistas, novos evangelistas que vão falar de Jesus para as nações. E também quantas pessoas e quantas famílias nós podemos impactar somente com o testemunho de nós termos uma família vivendo com Jesus. Muitas e muitas pessoas são impactadas só com o fato de nós sermos família, de nós frequentarmos a igreja, de nós termos valores e princípios bíblicos. Você pode até não perceber, mas muitas pessoas têm nos observado. Muitas pessoas estão nos olhando como uma referência. Como eu falei antes, o mundo tem estado carente de boas referências. O ponto 13, então, para nós encerrarmos a palavra hoje, vocês podem completar aí na guia de vocês também. Levar pessoas a conhecer o Evangelho é a nossa missão para a vida toda. No Salmo 71, 17 fala: Tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar coisas maravilhosas que fazes. Então, eu quero começar esse último ponto falando uma frase que diz: terminar bem é mais importante do que começar bem, pois o prêmio não está na largada, mas sim na chegada. Paulo também fala sobre a importância de nós completarmos a missão, lá em Atos 20, 24. Todavia, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo tinha tamanho amor pela missão de pregar o evangelho e apresentar pessoas a Cristo, que declarou que isso era mais importante que a sua própria vida. Porque ele sabia o que estaria esperando por ele na eternidade. Como antes nós estávamos aqui na hora do louvor, imaginando tudo aquilo que nós vamos viver depois que Jesus voltar. Então, Paulo sabia da recompensa que receberia na eternidade. Por isso que ele não desistia, ele era constante e seguia firme. Hoje, no Brasil, em especial, os evangélicos são um número expressivo na sociedade. E isso é muito maravilhoso. Nós queremos que cada vez mais pessoas aceitem a Jesus. Nós queremos cada vez mais evangelizar e evangelizar pessoas. Mas mais do que isso, nós não precisamos só de evangélicos, não precisamos só de pessoas que se dizem cristãs. Nós precisamos de pessoas vibrantes como Davi, pessoas que queimem por Jesus do início ao fim da sua caminhada.
que estejam sempre contagiadas pela presença de Deus, que demonstrem a alegria de estar na casa do Senhor, de estar na presença de Deus. É isso que nós precisamos e desejamos viver como igreja, como cristãos. Muitos irmãos, a gente vê que iniciam bem a sua caminhada com Jesus. Tem prazer de estar na casa dele, de estar na presença dele, de servir no reino, de testemunhar o que viveu com Jesus. Mas, com o passar do tempo, acaba se acomodando, deixando que as coisas dessa vida vá distraindo, buscando pelos seus próprios esforços e deixando de depender de Deus. Infelizmente, a gente vê isso acontecer muito. Pessoas que vão desanimando na caminhada. Pessoas que acabam deixando uma vida vibrante, uma vida constante com Jesus e acabam parando pelo caminho. Realmente, igreja, apresentar Jesus para as pessoas, cuidar delas, acompanhar elas, fazer discípulos é algo que exige renúncia, exige tempo, exige muito do nosso tempo. E o nosso tempo hoje ele é uma moeda muito cara. Então, nós precisamos pensar em dedicar o nosso tempo, dedicar com amor, sair do nosso conforto e oferecer às pessoas o nosso tempo. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, devemos manter acesa em nós essa chama e o entendimento que nós estamos em missão como soldados de Cristo. Precisamos seguir firmes e combater o combate do Senhor até o fim. Como a Bíblia diz em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. É preciso nos esforçarmos, é preciso organizar a nossa agenda, organizar o nosso tempo para que tudo na nossa vida glorifique ao Senhor. Essa é a vontade dele. Nós fomos feitos para isso, para glorificar o Senhor. Não podemos ficar perdendo tempo com coisas inúteis na nossa vida e não deixar o comodismo tomar conta de nós. Como diz sempre o nosso pastor Edson, mais do que iniciativa, nós precisamos ter acabativa. Nós precisamos levar a nossa vida como uma maratona, que nós precisamos ter constância. Uma maratona não é aquela corrida de velocidade que você começa a 1000 e dali um pouquinho você cansa, para e desiste. Nós precisamos ir no nosso ritmo, no nosso tempo e nunca desistir. O meu desejo com essa palavra hoje é que nós todos aqui possamos renovar o nosso compromisso de manifestar a nossa intimidade com Deus e frutificar através do evangelismo. Voltar para o fronte, para a posição de combatentes, para junto formarmos um grande exército para avivar esse planeta. Conclusão. Evangelismo não é um evento, mas sim um estilo de vida de quem é íntimo de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por mais essa característica de pessoas íntimas com Deus, que nós possamos atentar para isso, dedicar tempo ao evangelismo, a falar de Jesus para as pessoas, mas principalmente a renovarmos um compromisso de sermos cristãos apaixonados por Jesus e vibrantes na nossa caminhada com Deus. Peço que todos se levantem em pé nessa hora, vamos orar sobre essa palavra.